Seja muito bem-vindo à nossa lição número 10 do módulo 2 da cidade de Filadélfia, ou sobre a igreja de Filadélfia, do nosso curso Desvendando o Livro de Apocalipse. Eu espero que depois de assistir às aulas todas, você não tenha mais dúvidas sobre o que é o livro de Apocalipse, sobre o que trata, tá bem? Eu vou deixar aqui em cima já a playlist deste curso, tá bom? Para você já, depois que assistir esse vídeo, poder ir lá e conferir todos os demais vídeos. Aqui embaixo também vou deixar o link dos vídeos para você assistir, tá bom? Você seja bem-vindo. Se você não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva. Se você gostar desse vídeo, por favor, dê o seu like. É muito importante, porque esse seu like vai fazer esse vídeo ser divulgado para mais pessoas. Mas agora, então, vamos, sem demora, sem perder tempo, vamos ao vídeo em si, a aula, e espero que você goste, tá bom? Bom, vamos fazer uma volta ao passado, porque aqui estão os links, tá? Das 5 aulas anteriores. Então, aqui em cima tem um card, tem o card da aula e vai ter o link que eu vou colocar também dessa aula, em que nós fizemos um resumo da história e da geografia de Éfeso, os aspectos positivos e negativos segundo a visão de Jesus Cristo glorificado, e o que nós podemos trazer das lições, tanto das repreensões quanto da, dos elogios que Jesus trouxe. Amém? Então, é muito importante que você fique atento, porque assistir essas aulas, se você não assistiu, vá lá e assista. Vá lá e assista. É muito importante que você assista todas essas aulas que nós vamos passar aqui, tá? Essa foi a aula 5. A aula 6 é da cidade de Esmirna, também é a mesma coisa, história e geografia, aspecto social e religioso. E o que nós podemos trazer para a igreja atual? Nós temos sempre que entender, ficar claro, que o livro de Apocalipse ele traz para a gente ensinamentos de como a igreja deve se portar hoje, nesse momento. Então, aqui em cima, novamente, o card, né, e a capa da aula. Aula 6. Depois temos a aula 7, a história e geografia de Pérgamo, aspecto social e religioso. O que nós podemos trazer? É a mesma coisa, é a mesma fórmula, mas é importante. Em cima, o card. Lembrando que vai ter tudo aqui embaixo também, tá? E esse aqui é da aula 8, da igreja de Tiatira, tá? A mesma coisa. História e geografia, aspecto social e religioso, o que nós podemos trazer para a igreja atual? A aula 9 foi sobre a igreja de Sardes, também a mesma questão. História e geografia, aspecto social e religioso, e o que nós podemos trazer para a igreja atual, tá bom? Vamos então ao que nós vamos falar hoje, na aula 10. A história e geografia da cidade de Filadélfia, seus aspectos social e religioso, e novamente o que nós podemos trazer, tá, para a nossa igreja hoje. Não há muitas referências, né, arqueológicas, né, mas essa é a cidade de Pérgamo hoje, Pérgamo, de Filadélfia hoje, ela existe até hoje, é muito importante você saber disso, e esse é um dos achados arqueológicos, tá bom? Mas então vamos lá, vamos voltar aqui ao aspecto
históricos e geográficos, tá? A cidade é uma cidade da Lídia. Lídia, eu coloquei na aula sobre Tiatira, eu coloquei um mapa onde tinha a Lídia e tinha a Mísia. Tá? Tiatira também fazia parte da Lídia, então ela foi fundada, né? Filadélfia. Foi fundada por Atalo II Filadélfio, no período de 159 a 138 AC, antes de Cristo. O rei Atalo II recebeu esse codinome, Filadelfo, pela dedicação ao seu irmão Eumenes, e a cidade perpetuou este nome, ou seja, Filadélfia vem de Filadelfo, tá bom? Que quer dizer que foi um codinome, foi um apelido, foi um sobrenome que foi ministrado ou colocado sobre o rei Atalo II, tá bem? Então, temos também, outra coisa importante, temos também o link de outros vídeos que complementam o livro do Apocalipse, tá? Que não fazem parte do curso diretamente, mas que complementam. A cidade de Filadélfia foi um posto avançado do helenismo na Anatólia indígena, ou seja, a Anatólia estava ainda num período em que não estava bem civilizada, vamos dizer assim. Fica sobre o Monte Timolo. O Monte Timolo, nós já vimos fotos dele, né? Na igreja de Sardes eu coloquei uma vista dele, em um largo, vale que se estende até o vale, é um largo vale que se estende até o largo do rio Ermo, tá bom? Ao longo do qual passava a estrada do correio. Então, lembra, onde há estrada de correio, onde há estrada de comércio, as cidades prosperam. Isso é um aspecto importante, porque a gente vai ver muitas comunidades judaicas também nessa cidade. Fica situado numa colina baixa e larga e de fácil defesa. O distrito onde se situa a cidade fica exatamente em cima de uma paráclise, uma falha tectônica. Paráclise significa, em geologia, falha geológica ou falha tectônica. É um local até hoje de intensa atividade de terremotos. No ano 17 depois de Cristo, a cidade foi destruída com um abalo sísmico. E o imperador Tibério, para aliviar a situação dos abrigados, dos feridos, me mandou uma quantidade de dinheiro razoável. Em retribuição a isso, cogitaram mudar o nome da cidade de Filadélfia para a cidade de Neo-Cesareia. Okay? Isso é importante, você vai entender mais tarde. Os acontecimentos sísmicos eram tão frequentes que, como exemplo, após esse terremoto de 17 depois de Cristo, houve 20 anos de terremotos consecutivos. Você imagina tu morar num lugar que está sob risco constante de terremoto. Deve ser um negócio meio complicado, né? Penso eu. Era um local de atividade vinícola, ou seja, era um centro vinícola, produzia vinho, tá? Isso tem uma ligação com o deus patrono de Filadélfia, que nós vamos falar daqui a pouco. Aspecto social e religioso, tá? É uma cidade, como era uma cidade vinícola, o deus patrono de Filadélfia era o deus Dionísio, dito deus do vinho, né? Deus da alegria, deus do vinho. Teve uma intensa, a igreja de Filadélfia teve uma intensa objeção dos judeus. Lembra que em outras igrejas também teve essa objeção? Sardes e Tiatira tiveram menos objeção, mas nas outras cidades houve uma grande objeção dos judeus, que fizeram de tudo para o crescimento da igreja não acontecer naquela cidade. Tá? Por isso Jesus vai falar, que eu já estou dando spoiler, estou adiantando. Jesus vai falar que vai fazer com que os judeus
se dizem judeus, os homens que se dizem judeus, mas não são, são sinagogas de Satanás, virão aos teus pés, a igreja de Filadélfia, né, aos membros da igreja, obviamente, e se prostrarão diante deles, reconhecendo que eles são realmente servos de Deus e eles não. Como eu já falei, né, como a cidade é uma roda comercial, como em todas as cidades mencionadas no livro de Apocalipse, nas igrejas, eram cidades onde o judaísmo tinha uma força muito grande. Pérgamo, Tiatira, então era muito importante a presença dos judeus nessas cidades. E a presença deles poderia mexer com a igreja local. Agora vamos trazer o que nós podemos trazer, ou seja, o que nós podemos absorver e trazer para a atualidade, tá? Do aviso e dos elogios, né, que Jesus fez à igreja de Filadélfia. Né? Assim como a igreja de Esmirna, não, teve muitos elogios e nenhuma repreensão. A diferença de advertência. Repreensão, não teve. Nem Filadélfia, nem Esmirna. A diferença entre as duas é que Filadélfia teve uma advertência. E uma advertência a gente tem que tomar cuidado. É a mesma coisa quando um homem ou uma mulher de Deus chega presente e diz assim: olha, cuidado com isso, com isso, com isso. Você tem que ficar atento, tá bom? Não foi um profeta que falou, foi Jesus mesmo que escreveu na carta, tá? A advertência de Jesus para a igreja de Filadélfia é: olha, vocês têm a coroa já da vitória, porém, fica atento, porque estão querendo roubá-la de vocês. O vosso adversário está querendo roubá-la de vocês. Né? Não foram essas palavras, mas é isso. Jesus expressa a vitória sobre os temores da igreja. Ou seja, Jesus, por que a gente tem que estudar um pouco de geografia e de história? Para a gente entender as referências bíblicas. Olha só, Jesus vai dizer no final, que eu vou ler aqui, versículo 9 do capítulo 3 de Apocalipse. Eis que eu farei aos... Esse aqui eu falei da sinagoga de Satanás, já falei. Versículo 12, está escrito assim: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Olha só, coluna é uma coisa que sustenta. E dele nunca sairá, ou seja, não será abalado. Por quê? Porque Filadélfia era um local de muito tremor, muito acontecimento sísmico, entendeu? Segunda, assunto importante contido na carta. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus e também meu novo nome, em referência àquela troca que a cidade queria fazer para agradar o imperador Tibério, né? De Filadélfia para Neo Cesareia. Então, Jesus está fazendo alusão a este assunto. Eis que pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Em relação à idolatria da cidade e aos judeus, a oposição dos judeus. A porta que Jesus abriu em Filadélfia para a igreja não poderia ser fechada, porque foi ele que abriu. E ele ainda fala uma coisa importante: guardaste a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Tá? Esse versículo é um dos versículos que os pré-tribulacionistas vão lá ver. Eu acho que é o capítulo 2, está aqui em cima. Capítulo 2. A aula 2, nós falamos sobre os tipos de interpretação da Bíblia. Está aqui em cima, eu vou colocar. Que é os pré-tribulacionistas se apoiam também nesse versículo para dizer que a igreja não passará pela grande tribulação.
tá bom? A igreja de hoje, o que é que a gente tira assim de resumo? A igreja de hoje deve se basear na igreja de Filadélfia, assim como na igreja de Esmirna, e se portar como ela, para obter não ser reprovada por Jesus e obter a aprovação integral de Jesus, tá? Também devemos ter o cuidado da advertência, de guardar aquilo que nós temos, porque o adversário, ele trabalha muito para nos distanciar da bênção de Jesus, tá bom? Então você preste atenção nisso, tá? Preste atenção. Eu vou colocar também embaixo nosso grupo de WhatsApp, o link do WhatsApp do grupo, tá? Para fazer parte do nosso estudo, desvendando os livros do Apocalipse, tá? E também de outros, tá? E, quer dizer, na direita, aqui, tem o QR Code do grupo e aqui embaixo de pesquisa do grupo, pesquisas de grupo, tá? O link do grupo. Eu vou colocar aqui embaixo. Do lado, agora eu estou perdido, do lado de cá, do lado esquerdo, eu falo isso, gente, porque a imagem está espelhada. Então, para mim, o que é direita para vocês é esquerda, o que é esquerda para vocês é direita, tá? Tem o QR Code do meu WhatsApp para tirar dúvidas. Tem o link também, eu vou subir aqui um pouquinho, olha. Espera aí. Eu vou subir aqui meu rosto, tá vendo aqui? Embaixo da minha foto está lá o link também para entrar em contato comigo. E você pode, e vou colocar aqui embaixo também. Você pode entrar em contato comigo para tirar dúvidas. Pode e deve colocar nos comentários as dúvidas, as observações, o que você acha que deve ser falado, que não foi falado, tá bem? É muito importante essa sua participação. Eu agradeço, né, por você ter assistido até agora. E eu vou dizer, não esquece, like se você gostou. Se inscreve se não é inscrito. Ativa o sininho em todos para não perder nenhum vídeo postado, tá bom? Ninguém a ser postado. Vai ser avisado imediatamente, tá bom? Comenta, compartilha com as pessoas que você conhece, que você acha que esse vídeo, esse curso pode ser interessante. Eu vou colocar aqui também acho que eu já falei, né? Já coloquei no início. Aqui eu vou colocar uma outra playlist dos vídeos complementares, tá bom? Então, nós nos vemos na próxima aula. Eu agradeço vocês pelo carinho e por terem me acompanhado até o presente momento. Tchau. Até o próximo vídeo.